No século XX, o Brasil viveu um período de grande crescimento econômico e social. Esse crescimento foi acompanhado por uma onda de construções que refletiam as mudanças sociais e econômicas do país. Você já se perguntou quais são as construções mais extraordinárias e grandiosas já erguidas no Brasil? Então abra seus olhos e sua mente, pois iremos revelar as verdadeiras maravilhas arquitetônicas do Brasil, que desafiam a imaginação e os limites da engenharia moderna. Mas antes de começarmos a detalhar quais são estas obras-primas, peço encarecidamente sua ajuda. Se inscreva no canal, ative o sininho, pois somente assim o YouTube entende como sendo um conteúdo relevante. A quinta colocada é o Complexo Hidrelétrico de Itaipu, localizado no estado do Paraná. A construção da hidrelétrica de Itaipu foi inaugurada no ano de 1984. Envolveu uma grande obra binacional liderada pelo Brasil e Paraguai, que contou com a participação de milhares de pessoas. Foram necessários 10 anos para ser concluída e cerca de 40 mil trabalhadores foram contratados. Mais de 50 milhões de toneladas de terra e rocha foram escavadas para permitir o deslocamento do curso do Rio Paraná, o sétimo maior do mundo, e a quantidade de concreto usado para construir a usina seria suficiente para erguer 210 estádios com capacidade para 50 mil pessoas. A usina hidrelétrica de Itaipu é considerada uma das mais importantes obras de engenharia da América do Sul e um marco para a história dos dois países envolvidos, que compartilham a produção de energia e ampliam o desenvolvimento econômico das regiões em torno do Rio Paraná. A usina possui 20 unidades geradoras de energia elétrica e é capaz de produzir 14 milhões de megawatts ao ano, alimentando cerca de 15% da energia consumida pelo Brasil e 90% da energia consumida pelo Paraguai. Além da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento social e econômico das comunidades do entorno, o projeto também reforçou a cooperação entre os países envolvidos, que superaram as divergências políticas e culturais e se uniram em prol de um objetivo comum. A quarta colocada é a Ponte Rio-Niterói, localizada no Rio de Janeiro. A Ponte Rio-Niterói é uma das obras mais emblemáticas do Brasil. A ponte que liga as cidades do Rio de Janeiro a Niterói teve início no ano de 1967 e sendo inaugurada no ano de 1974 e foi considerada, na época, a segunda maior ponte do mundo. A ponte tem 13,2 quilômetros de extensão e atravessa a Baía de Guanabara, que é uma área de mar aberto. Além disso, a ponte foi construída em um terreno de difícil acesso, com muitas rochas e falésias. O responsável pela obra foi o engenheiro Mário Andreasa, que foi ministro dos Transportes do Brasil na época. A Ponte Rio-Niterói trouxe diversos benefícios para a população. Facilitou o transporte entre as duas cidades, o que reduziu o tempo de viagem e aumentou a mobilidade. A ponte também ajudou a impulsionar o turismo e o comércio da região. A ponte tornou a Baía de Guanabara mais acessível e atraiu turistas de todo o mundo. A Ponte Rio-Niterói é uma das obras de engenharia e arquitetura que mudou a paisagem do Rio de Janeiro. A ponte é um símbolo do desenvolvimento do Brasil e um legado para gerações futuras. A terceira colocada é o Viaduto 13, localizada no estado do Rio Grande do Sul.
O viaduto 13 teve início no ano de 1975, sendo inaugurado apenas no ano de 1978 pelo engenheiro militar José Carlos de Lima, responsável pelo projeto. Também conhecido como Viaduto do Exército, é uma obra de engenharia que liga os municípios de Vespasiano Corrêa e Mussum, do Rio Grande do Sul. O viaduto é a ponte mais alta das Américas, com 143 metros de altura e 509 metros de extensão. A construção do viaduto 13 foi um empreendimento de grande complexidade e desafio. O viaduto foi construído em uma região de relevo acidentado, com morros e vales profundos. Além disso, o viaduto foi construído em um terreno de difícil acesso, com muitas rochas e vegetação. O viaduto 13 trouxe diversos benefícios para a população. Facilitou o transporte entre as duas cidades, o que reduziu o tempo de viagem e aumentou a mobilidade. O viaduto também ajudou a impulsionar o turismo na região. A segunda colocada é a cidade administrativa de Minas Gerais. A sede oficial do governo do estado de Minas Gerais foi inaugurada em 2010, com uma área construída de 270 mil metros quadrados, dividido em 6 edificações principais. A cidade administrativa abriga secretarias do Estado, centro de conveniência, auditório, prédio de serviço, heliporto, praça de alimentação e restaurante. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O Palácio Tiradentes, o maior dos 6 edifícios que compõem o complexo, é o maior prédio de concreto protendido suspenso do mundo, com um vão livre de 147 metros de comprimento e 27 metros de largura. A cidade administrativa também é a única do Brasil considerada sustentável, com a presença de sensores fotossensíveis em todos os edifícios, sistema de esgoto que reduz em 85% o consumo de água, coleta seletiva e acessibilidade. Em primeiro lugar, o projeto de integração do Rio São Francisco é um exemplo notável de engenharia e determinação para enfrentar desafios significativos. Foram projetados para transferir água do Rio São Francisco para os estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, beneficiando um total de 390 municípios e cerca de 12 milhões de pessoas. Ao longo da construção do projeto, diversas pessoas e entidades desempenharam papéis importantes, como a Codevasf, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, juntamente com outros órgãos governamentais, supervisionou o planejamento e execução do projeto, colaborando com as comunidades locais e partes interessadas. A construção em si inclui a criação de 477 quilômetros de canais, 4 túneis cobrindo 23 quilômetros. Além disso, foram instaladas 270 quilômetros de linha de transmissão no âmbito do projeto. Esses componentes de infraestrutura foram essenciais para facilitar a transferência da água do Rio São Francisco para as regiões determinadas. Ao melhorar o acesso aos recursos hídricos, o projeto apoia a produção agrícola, promove o crescimento econômico e melhora a qualidade de vida geral das comunidades. Essa jornada nos mostrou que o Brasil é muito mais do que belas praias e florestas tropicais. É um país que abriga um tesouro de construções monumentais, cada uma com sua própria história e significado. Ficamos com uma profunda admiração pela riqueza cultural e arquitetônica do Brasil e a certeza de que há muito mais a ser descoberto neste país fascinante. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero sinceramente que você tenha gostado. Peço a sua ajuda com a inscrição no canal, deixe um like, ative os sininhos para que possamos produzir mais conteúdos relevantes como esse. Um abraço e até breve.